Olá pessoal, Matheus Sanches da UP aqui e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda à nossa terceira aula do nosso curso de análise fundamentalista. Na aula passada eu comentei quais fontes de informação você pode utilizar para começar a analisar uma empresa e hoje vou complementar um pouquinho mais esse assunto. Como eu falei ontem, a principal fonte de informação que você provavelmente vai utilizar é o site de RI, de relacionamento com o investidor. Mas não dá para você parar ali, você vai ter que buscar outras informações em outras fontes. E o que eu te adianto é que esse processo ele não é fixo, não tem como eu te passar 3 empresas, 3 lugares, você sempre vai olhar esses 3 lugares e pronto, você tem as informações necessárias ali. Não, é um processo mais investigativo, mais analítico, que você vai para o Google, você vai pesquisar associações, órgãos, outras empresas, concorrentes, clientes, depende muito do setor que você está analisando. Para dar um exemplo para vocês, eu trouxe aqui um gráfico de quando eu estava analisando o setor educacional. Estava olhando basicamente Cogna, Edux, Anima e outras empresas que atuam nessa área de educação. Esse gráfico ele mostra o total de estudantes ao longo do tempo, né? E ele foi retirado aqui do INEP. O INEP, para quem não sabe, é um instituto de pesquisa que traz vários dados sobre a educação brasileira. Como que eu achei isso? Você às vezes vai achar no site da RI, às vezes você vai achar simplesmente no Google institutos de educação, órgãos de pesquisa sobre educação, associações sobre educação de ensino superior, associações de faculdades. Você tem que ir jogando literalmente termos que podem eventualmente te trazer dados e ir pesquisando, ver se você acha boas fontes de informação. Outra empresa que a gente analisa aqui na UP é a Sanepar, que é uma empresa regulada por uma agência estatal. Nesse caso, é meio que obrigação sua você saber se tem essa regulação e se tiver, você correr atrás da agência reguladora para entender melhor como que funciona o setor. Uma outra empresa que tem algo bem similar é a Petrobras, pois existe uma agência nacional de petróleo e ela fornece várias informações sobre o setor também. Então, assim, muda muito caso a caso. Para uma empresa de varejo, acho que eu citei isso na aula passada, você vai olhar Reclame Aqui, você vai olhar aplicativo, você vai utilizar fluxo no Google. Inclusive, aqui eu vou te dar essa dica. Existe esse site que chama Neopetal Ubersuggestion, a ferramenta do site, que você consegue pesquisar, ter uma noção, ele não é muito preciso, mas consegue ter uma noção do fluxo em diversos sites. Então, esses dias eu estava analisando a Casas Bahia e a Magazine Luiza. Então, só para mostrar aqui para vocês como que funciona esse processo. Se eu jogar aqui no site a Casas Bahia, ele demora um pouquinho para carregar, normal, ele vai te trazer informações sobre o tráfego na Casas Bahia. Reforço que ele não é muito preciso, não é 100% confiável, mas vale a pena você dar uma olhada. Segundo esse site, a Casas Bahia recebeu em novembro e dezembro coisa de 42 e 51 milhões de visitas. E a gente consegue comparar isso com o site, por exemplo, da Magazine Luiza. Note que o site da Magazine Luiza recebeu 25 e 18 milhões de visitas nos últimos 2 meses. Então isso pode ser uma informação útil para você analisar uma determinada companhia. Outras opções existentes, por exemplo, para o setor de varejo, que vocês provavelmente já conhecem, é o Reclame Aqui. Você vai no Reclame Aqui e pesquisa quantas reclamações tem, qual que é o índice de satisfação, quais são as principais reclamações, né, para empresas que atendem varejo de forma geral. O Reclame Aqui também é uma boa pedida para você olhar. Aí você vai na Apple Store, Google Store e vê qual que é a quantidade de downloads de aplicativo, qual que é a nota de aplicativo, qual que é os comentários. São informações que você vai pegando que podem te ajudar na análise. Uma dica que você pode tentar aplicar em alguns casos é conversar com o RI. Para quem não sabe, lá no site da RI você consegue muitas vezes mandar e-mail ou ligar para o pessoal da empresa e bater papo com eles, perguntar coisas, tirar dúvidas sobre como funciona a empresa. Eles não podem abrir muitas informações, porque algumas coisas são segredos comerciais, algumas coisas existe uma regulação, então eles não vão poder te adiantar qual que é o lucro do trimestre, né? Isso seria uma vantagem desleal para você em relação aos demais investidores. Então, assim, não é tudo que eles podem abrir, mas vale muitas vezes a pena você conversar com o site de RI e até mesmo perguntar onde você pode achar informações sobre aquela empresa ou sobre o setor. Eles não vão te passar todos os sites, eles não têm obrigação de te responder isso, mas dependendo da empresa, se o RI for mais legal, ele pode sim te ajudar e falar, olha, a gente tem essa agência reguladora, olha, tem esse instituto de pesquisa que cobre o setor e pode te ajudar a te dar um norte nessa pesquisa sua. E se você quiser procurar dados mais macro, né, não relacionado necessariamente a um setor, mas questão de faixa de idade, crescimento populacional, faixa de renda, esse tipo de coisa, sites como o IBGE e outros órgãos públicos também podem te ajudar.
Então eu já utilizei muito o IBGE para verificar qual que é o crescimento da população por estado, qual que é a faixa de renda de um determinado estado ou qual que é o crescimento da renda nacional para estimar se vai ter mais demanda ou menos demanda para um determinado produto. Então aqui você consegue boas informações macro, assim como outros sites ou outros institutos e organizações que oferecem pesquisas e dados sobre o Brasil de forma geral. Eu estou passando todas essas informações e vocês vão ver isso na prática quando a gente chegar na parte de análise de ações. Lá no 8º módulo, se eu não me engano, que a gente vai ver todo o processo de análise fundamentalista, ação por ação, tudo isso vai ficar mais claro, mas eu faço questão de te trazer essas fontes aqui agora, para que se você quiser já ir se informando, já ir fazendo alguma pesquisa por conta própria, você pode. E para terminar essa aula, eu quero passar algumas dicas que podem te ajudar também nessa sua missão, nesse processo investigativo. Eu vou passar aqui agora para vocês algumas referências de podcasts, vídeos e lugares que vocês conseguem achar informações sobre um determinado setor ou sobre uma determinada empresa. Não é algo tão fácil, porque às vezes você vai ver um podcast e você não vai conseguir filtrar ali onde vai ter, sei lá, informações sobre frigoríficos. Não, você vai ter que acompanhar sempre os episódios e eventualmente vai ter uma entrevista com alguém do setor de frigorífico. E você guarda essa informação, então não é tão útil assim, não é tão fácil de você achar uma informação localizada, mas vale a pena você acompanhar para ir aprendendo macro, para ir entendendo como funcionam os setores e para ir eventualmente ouvindo grandes heads, grandes diretores, grandes CEOs, presidentes de empresa falando sobre diversos assuntos. Hoje é muito fácil você achar entrevistas de pessoas relevantes na internet. Talvez não seja tão fácil achar de todos os setores, de todas as pessoas, mas você consegue achar esse tipo de informação. Então, se você quiser algumas sugestões, eu recomendo que você comece a acompanhar o PrimoCast, que está disponível no Spotify e talvez em outras plataformas. Stock Pickers é excelente, ele não trabalha tanto com diretores, com presidentes, mas mais com gestores. Ele traz muita tese, comenta muito sobre alguns setores, sobre algumas empresas, na visão de um investidor, na visão de um gestor de um fundo, mas vale a pena acompanhar. E canais no YouTube, eu vou deixar aqui a sugestão da Elo Stoxos, que faz entrevistas com gestores também, mesmo formato de Stock Pickers, mas também conversa com diretores de RI e presidente de empresas. Café com Ferri também faz o mesmo processo de conversar com diretores e presidentes. Ele tem um canal no YouTube, mas boa parte das entrevistas acabam ficando no Instagram. Eu acho ruim, mas quem quiser, as entrevistas vão estar no Instagram. Stock Pickers também tem no YouTube, traz alguns conteúdos adicionais, vale a pena você acompanhar. Infomoney, Invest, em vários outros sites também podem trazer algumas informações úteis. Mas não se preocupe, eu vou deixar uma lista de vários materiais complementares, materiais sugeridos, podcasts, youtubers, tudo esse tipo de coisa lá no módulo de materiais complementares. Então, se você quiser mais referências, eu vou deixar lá de forma bem mais organizada e bem mais completa. Mas essa aula é só para mostrar quais fontes você pode utilizar além do site da RI para te agregar informações. E aí, na parte prática, no módulo de materiais sugeridos complementares, isso vai ficar mais claro e mais desenvolvido. Acho que é isso. Como sempre, se tiver qualquer tipo de dúvida, pergunta, é só mandar para mim no WhatsApp. E eu espero ver você na próxima aula aqui no nosso curso de Valuation, nosso curso de análise fundamentalista. Até mais!